consumo de outras drogas ilícitas, outras drogas. E aí vocês percebem, né, a identificação de uma série de drogas aí nesse slide 11, tá? Um alto consumo de solventes e estimulantes, vocês percebem, estão lá, em primeiro lugar, né, os solventes. O crack é bastante alto também, e aí vocês percebem o crack como a terceira droga mais consumida entre as demais drogas ilícitas, e esse levantamento ele foi feito, lembrando, com o público dos 14 aos 25 anos, portanto, adolescentes e adultos jovens. E aí nós temos o crack em terceiro lugar, mas o maior destaque vai para os solventes e as substâncias, não é, solventes que são conhecidas como lança-perfume. E aí nós fazemos aqui uma grande primeira observação. São conhecidos como lança-perfume, mas na verdade não são lança-perfume. Ou lança-perfume, digamos, original. Certo? Por quê? Porque hoje o que muito se usa nos solventes é o diluidor de solda, ou o chamado respingo de solda. Não é mais aquela substância de décadas atrás, chamadas de lança-perfume. E aí causa mais efeitos deletérios amplos no uso precoce, na vida precoce, ou seja, na adolescência. E o problema é que se subestima muito isso. É só um loló, um lança-perfume. É um lança-perfume da década de 1970, 80, 90? Não. Vejam que as coisas se atualizam. E o que se chama hoje, em grande medida, de lança-perfume, não é. É o solvente de solda, ou respingo de solda. Certo? Porque aí, pensando na banalização por parte de alguns podem chegar e dizer, nossa, nem pensar em fumar crack, cocaína, mas tudo bem dar uma fumadinha, uma baforadinha no lança-perfume numa festa. Não, não dá. O risco é altíssimo de problemas, sobretudo se está na adolescência. Sobretudo se não tem ainda o cérebro amadurecido. Porque o que o solvente de solda vai destruir na adolescência, nunca mais, em termos cerebrais, o sujeito vai recuperar. Porque o que é que o solvente dissolve? Solvente é para dissolver, e ele dissolve o quê? Gordura. O solvente diluidor de solda acaba com a gordura. Mas que gordura? A gordura do nosso cérebro. O cérebro é o órgão mais afetado no consumo desse tipo de droga. O cérebro precisa de tecido de sustentação. E esse tecido qual é? É a bainha de mielina. Estão lembrados da nossa sessão sobre neurociência? Lembram do que é bainha de mielina? A camada de gordura responsável pelo bom funcionamento dos neurônios. E aí, com o uso do solvente de solda, o que é que se gera, obviamente? Déficit cognitivo e de memória. Muitas crianças que são expostas a solventes, colegas, são incapazes de aprender a ler. Por quê? Porque elas tiveram lesionada a sustentação dos seus neurônios cerebrais. Voltando aos dados. Uma outra droga que aparece aí nesse slide 11 é a droga chamada de êxtase, conhecida no Brasil também por bala, né? A balinha. Nós precisamos também desmistificar o que está por trás, né, da êxtase ou atualizar o que hoje nós chamamos de êxtase. Hoje os pesquisadores mostram que o que se chama de êxtase é, na verdade, um balaio de gatos, um saco de gatos. Ou seja, é uma mistura de coisas, né? Um balaio do que se chama de ATS, Amphetamine Typic Stimulantes, né? Estimulantes do tipo das anfetaminas. São estimulantes muito poderosos, fabricados, sintetizados em fundos de quintal e vendidos, por isso, de forma muito barata. É muito improvável
que nessas atuais êxtase se encontre a molécula MDMA, molécula que seria supostamente a base do êxtase, que é, na sua origem, considerada uma droga não violenta, ou não tão violenta assim. É importante termos esse dado diante das argumentações que os adolescentes e os jovens apresentam para nós. E MDMA, né? Metileno dioximetafetamina. Metileno dioximetafetamina. É um psicotrópico, é uma droga de uso considerado de uso recreativo, considerada capaz de aumentar a euforia, a simpatia, o estado empático da pessoa. E aí, o que é que o adolescente e o jovem faz? Ele vai alegar isso. O que é que ele diz? Ele vai dizer isso, não é? É só para ficar mais alegrinho. E ele vai alegar isso com base em estudos científicos que ele tem acesso na internet. Mas o acesso aos estudos científicos que ele tem na internet são estudos sobre a molécula MDMA, metileno dioximetafetamina. Ok? O problema é, as pílulas atuais de êxtase não têm a molécula MDMA, que é uma molécula extremamente difícil de sintetizar, inclusive dentro de laboratórios especializados. Imagine aí numa banqueta de fundo de quintal. Além disso, é rara e muito cara essa molécula. Molécula cara e rara. Se ela é rara e cara, como vai existir dentro daquelas baratíssimas pílulas vendidas como êxtase? Quem fabrica e comercializa drogas faz isso por lucro. Logo, não tem MDMA nessas pílulas de hoje, né? Nessa segunda, terceira década do século XXI. Hoje, elas são formadas por muitas substâncias nocivas, altamente lesivas para o nosso cérebro. Olhe, esses dados que nós estamos trazendo aqui para vocês são dados do ano de 2012. Estão, portanto, desatualizados, subestimados. Esses dados, eles podem ter subido, né? E inclusive bastante. O LENAD precisa atualizar os dados aí no seu site. E aí nós contamos com o LENAD mesmo, né? Contamos muito, já que estamos aí com dificuldade, por exemplo, de contarmos com os dados da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Em 2019, desautorizada pelo governo federal para apresentar dados de pesquisa sobre drogas. Tá? E aqui nós falamos de êxtase, então vamos aqui ao slide 12 para deixarmos mais clara qual é a situação do que hoje se chama êxtase. Aqui nós temos aí número de apreensões do aeroporto de Congonhas. Foi uma análise que foi feita acerca de uma apreensão de êxtase no aeroporto em 2016. Foi o laboratório que fez a análise, né, foi um laboratório da USP. E olhem o que foi encontrado de substâncias dentro das balas de êxtase. Né, o laboratório da USP que fez a análise. Esse gráfico aí mostra que há na bala de êxtase todo tipo de molécula que você imaginar, menos a molécula MDMA. Há até moléculas parecidas, né, como a molécula MDDMA, né, são moléculas parecidas, mas não tem MDMA, ou seja, quem está consumindo a pílula de êxtase está consumindo muitíssimas e variadas drogas estimulantes. Aí está aí um exemplo de tudo que tem lá dentro. São drogas essas, né, que atuam em vários circuitos do corpo humano e não somente na serotonina, como se imaginava. No caso aí, da molécula
né, MDMA, caso a bala fosse formada de MDMA. De certo, o mercado das drogas ilícitas vem se aperfeiçoando, né, aí desde 2012, de 2016, data daí da apreensão e análise da composição das pílulas de êxtase. Então, devem ter outras substâncias mais hoje em dia, né? É claro, os dados precisam ser atualizados e divulgados, ok? As pesquisas, elas não são simples, não tem como elas serem rápidas, é preciso que se observe, acompanhe, compare, analise. Isso em relação a diferentes variáveis, para se chegar a uma conclusão sobre o tema drogas. Não se chega a dados consistentes por meio de enquetes. É preciso pesquisa científica. Para isso, e nesse sentido, não imaginamos até onde iremos, né, no nosso país, com a falta aí de divulgação de dados atualizados de pesquisas sobre drogas.